Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Michel, da Companhia de Idiomas. A gente está aqui com as professoras Patrícia Cavalcante e Diana Camacho. Professoras, muito obrigado por virem aqui na companhia para participar desse webinar com a gente. Hoje a gente convidou as professoras para a gente poder conversar um pouquinho sobre dicas que a gente tem para os alunos aproveitarem ao máximo o curso de idiomas, né? Porque a gente vê que tem muitos alunos que tem essa dificuldade de entrar no curso de idiomas e não saber exatamente quais são as dicas, o que a gente pode fazer para poder aproveitar ao máximo. A gente trouxe as professoras para compartilhar a experiência do que pode contribuir ou não, né, no curso de idiomas. A gente está transmitindo essa live aqui no Facebook e também no Instagram, então se alguém tiver qualquer pergunta, pode colocar aqui nos comentários, a gente vai responder ao vivo, tudo bem? Então, professoras, obrigado por terem vindo para participar da live com a gente. Conta um pouquinho sobre a experiência que vocês têm com idiomas, há quanto tempo vocês ensinam, quais idiomas vocês lecionam. Começar? Quero. Bom, eu sou Diana, como o Michel falou. Eu sou da Colômbia e faz 3 anos já que eu dou aulas de espanhol. Comecei em escola, numa escola pequena, acho que todo mundo. Aí depois passei para uma franquia e agora eu estou dando aula em company só. Muito feliz. Eu comecei com idioma com tradução, já tem 20 anos. Depois, aos poucos, eu fui migrando para aula. Eu já dava aula informalmente, assim, para colegas, para amigos, assim, mas não em escola. Depois eu comecei numa franquia também. E depois é que eu entrei para cá, faz algum tempinho, e também me encontrei com as aulas. Que ótimo. Então vamos conversar primeiro sobre o erro que vocês veem os alunos cometendo, porque às vezes o aluno acha que está fazendo uma coisa certa, mas ele podia fazer um pouquinho diferente. Então qual que é o principal erro que vocês veem os alunos cometendo na sala de aula que acaba impedindo o desenvolvimento deles? O que vocês acham? Primeira coisa que eu vejo é, como a gente estava discutindo antes, aquele aluno que chega, não consigo, no caso em inglês, né? Não consigo, não sei, é difícil, é chato, ou começa a querer traduzir tudo e começa a querer raciocinar em português para falar inglês e não é assim que funciona. Então, esse para mim é o primeiro obstáculo que tem com o aluno que está querendo aprender inglês. É exatamente o mesmo que eu acho. E com o espanhol acontece a mesma coisa. A comparação constante com a língua nativa, às vezes, não é tão boa, porque você compara demais e acaba não percebendo os pormenores da língua que é a que você quer aprender. E para um pouco o processo, definitivamente. O aluno, quando ele tem esse bloqueio, quando ele fala que ele tem dificuldade, o que vocês acham que ele tem que fazer para evitar esse problema, para evitar esse bloqueio? Primeiro, é mudar o pensamento, né? Não é fácil. Não é difícil, perdão. Eu falo para eles, você tem quantos anos? 25, tá? Você faz 20 anos que você fala português. Então, não é agora que em 2, 3 meses você vai aprender a falar inglês ou espanhol. Trabalho como qualquer processo e é isso, mas tira da sua cabeça que é difícil, que é chato, que eu não consigo, porque... Porque é um trabalho de formiguinha, como ela falou, né? A gente já tá, não sei quantos anos falando português, você aprendeu um idioma novo desde o comecinho, é trabalho de formiguinha que você vai construindo dia a dia, estudando, com dedicação, e acho que tem que ser por aí. E você tem que trazer o aluno para você, para começar a partir com ele, mostrar que você está consciente das dificuldades dele, que você é continente, e daí para frente tentar ajudar ele a se sentir mais à vontade com a língua estrangeira. Eu sinto que alguns alunos às vezes têm uma certa frustração, porque eles começam a estudar e aí eles querem em poucos meses saber tudo o que precisa. Inclusive tem muitos alunos que procuram escolas de idiomas dizendo: eu vou viajar daqui a 3 meses, preciso aprender a falar um novo idioma. Então, assim, é um desafio para ele, não é impossível. Claro que ele não vai conseguir falar um idioma fluentemente, mas ele consegue se preparar para essa viagem. Inclusive, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Mas vocês sentem isso também? Vocês sentem que alguns alunos têm essa frustração, essa dificuldade, esse pensamento do tipo, eu quero aprender em pouco tempo, mas aí ele começa a ver que não vai ser assim, e aí ele fica, não é do jeito que eu queria, eu vou ter que estudar mais do que eu esperava. Vocês sentem isso também?
Sim, eu tenho muitos alunos adultos no nível básico, nível intermediário, que eles... Você vê que eles estão frustrados, que eles já estão recomeçando pela não sei que vez e sente dificuldade em passar daquele comecinho. E aí, vamos supor, passou do básico, chegou no intermediário, nossa, continua muito difícil, não vai ficar fácil, vai estar sempre aumentando o nível de dificuldade. Então, eu acho que o nível de cobrança da pessoa é que precisa ser revisto ali, porque difícil é para todo mundo. Em qualquer nível que você está estudando, sempre tem uma dificuldade maior. E quando você vai avançando, o aluno vai avançando na língua, ele percebe que não é para parar. Não é tipo, já aprendi, contínuo, né? 3 anos como a escola prometeu, 2 anos como a escola prometeu, sou super fluente, não. É um processo que nunca acaba. E é importante os alunos serem cientes disso. Você vai avançar, mas nunca vai acabar. É um processo contínuo. Vocês acham que é por isso que tem muito aluno que começa o curso e para em pouco tempo? Para ali no metade do básico, na metade do intermediário, ou faz o nível básico tantas e tantas vezes. Você acha que é por isso que o aluno acaba parando o curso, depois volta, depois para, depois volta? Acho que quando ele vê o tamanho da tarefa, acho que ele fica assustado. Assusta um pouco, sim. E além das frustrações que a gente estava falando, também tem aquilo, né? Quando que vou ser fluente? Quando que vou... Quando eu vou falar como você não fala mal? Nunca, né? Mas a gente pode chegar muito próximo, o mais próximo que você puder, o que você fala. Às vezes assusta um nível de constância, de disciplina que você precisa para aprender uma nova língua. E isso acaba arrumando qualquer desculpa, né? Meu cachorro morreu, qualquer desculpa para né? Meu cachorro comeu a lição de casa. Exatamente, como sempre. A Janaína perguntou aqui no Facebook se o nível de exposição ao idioma conta muito para o aprendizado. O que vocês acham? Nossa, totalmente. Acho que quanto mais você puder se enfiar no idioma, é melhor. Seja com podcast, seja vendo série com legenda, lendo, qualquer coisa, qualquer oportunidade que você tiver para estar envolvido no idioma, seja espanhol ou inglês, eu acho que é por aí mesmo. A Rosângela também fez uma pergunta, que inclusive está aqui nas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês, que é com relação a como que o aluno pode se expor diariamente, mesmo sem ter tempo. Então, por exemplo, eu tenho muito aluno que diz, eu não tenho tempo para estudar fora da sala de aula. Como que vocês acham que o aluno que não tem tempo consegue se expor no dia a dia? Eu acho importante as coisas mais básicas e mais pequenas acabam sendo uma exposição. Se você não tem a vontade de ter amigos que falam a língua, ou não trabalha em uma empresa que fala a língua, então você pode fazer pequenas coisas. Trocar a língua, o idioma do seu celular, de Instagram, por exemplo, de Facebook, trocar e ver como é que se fala naquela língua, né? Como que fala curtir em inglês ou em espanhol. Acompanhar, você escrever em canais da língua que você está aprendendo, canais de YouTube, começar a seguir pessoas, atores que falam a língua, ver o que eles falam, como eles escrevem, como eles postam as coisas. E pequenas coisas, vamos falar. Quando eu estava aprendendo português também, eu recebi um conselho muito bom de um professor que eu tenho muito carinho por ele. Ele fala, quando você toma banho, você coloca uma música em português. E eu falo isso para meus alunos. Quando você toma banho, então você coloca uma música em, no meu caso, espanhol, e você acaba aprendendo as expressões, aprendendo a pronúncia, né? E acaba cantando também. Então acaba sendo muito gostoso no final. Porque a música é um bom jeito de você praticar a pronúncia daquela língua que você está estudando. Outra coisa que eu acho legal também, que eu já sugeri para os meus alunos, tá dirigindo, tá no carro, coloca um podcast com um aluno com um assunto que você gosta e deixa aquilo ouvindo, vai acabar entrando de algum modo, você vai pegar o assunto, você vai começar a entender o que ele está falando, reconhecer as expressões que você já conhece. Eu acho que isso ajuda bastante. Eu concordo. Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil você ter acesso a... Antigamente era um pouco mais complicado. Para uma pessoa que estuda alemão, francês e um outro idioma,
É mais difícil de você encontrar material audiovisual com esses idiomas. Mas hoje em dia é muito fácil. Você abre o Spotify, você tem uma biblioteca imensa de música que você pode assistir. O YouTube também tem diversos canais, e não só canais assim que falam o idioma que você está aprendendo, mas às vezes canais específicos que vão ensinar. Para quem estuda inglês, por exemplo, tem canais somente de pronúncia, outros somente de gramática, outros somente de leitura. Então tem de tudo. Hoje em dia é Você vê muito muita fácil. garotada fluente hoje em dia de escutar os vídeos de games. Sim. Os youtubers. Nossa, muito garotada. Ah, como você é tão fluente assim? Ah, de ouvir os vídeos no YouTube. Então isso ajuda, porque começa a aprender mesmo como falar. Eu acho que isso é muito importante. Exatamente. Eu vi recentemente que agora o Spotify ele também começou a oferecer alguns podcasts. Então tem muito aluno que pensa, eu preciso ouvir podcast, mas eu não sei onde ouvir, eu não sei como buscar um podcast. Então, no Spotify agora tem alguns podcasts também que a gente pode ouvir, pode praticar o novo idioma. Isso é muito bacana. Agora de pouco vocês falaram para mim que um erro que vocês e alguns alunos cometendo é a comparação com o português ou tentar traduzir o tempo todo para o português e para o inglês e vice-versa. Como vocês acham que o aluno consegue resolver esse problema? Como ele consegue fugir desse tipo de erro de ficar se baseando muito no português para aprender um novo idioma? A gente estava conversando sobre isso antes, sobre criar um glossário. E a gente trabalha isso o tempo todo em sala de aula. E uma coisa que é importante do glossário é você tentar praticar as palavras que você aprendeu, criando frases ou expressões que você aprendeu, tentando aplicar aquelas expressões, aquelas frases, criando uma frase sua. Isso é importante também. E eu acho que é uma maneira de você ir ficando mais fluente e parando de pensar tanto em português, porque você vai ter as frases que você aprendeu, tentar não fazer esse caminho inglês, português, português, inglês ou espanhol. Passar direto, já você conhece e pensa, fish, você já tem imagem do peixe, você não precisa pensar, fish é igual a peixe, né? Então, você já pensou fish, essa parte você já não precisa traduzir. Então, tentar fazer isso o máximo possível pensando no idioma que você está estudando. No meu caso, o inglês. Eu concordo com isso. O vocabulário não traduzido é muito importante. Lógico que no começo acontece muito, com os alunos muito básicos, eles querem traduzir quase tudo. Querem, sempre estão fazendo essa comparação. Mas depois eles vão entendendo melhor a estrutura, que você fala, vão fixando mais as palavras e perde um pouco esse costume. Então já não colocam tanto a tradução exata, sino a palavra numa frase, num contexto. Isso é muito bom, mas é aos poucos, o processo, não é desde o começo. Eu vejo muitos alunos que têm uma certa tendência a dificultar na hora de falar. Eles querem falar de um modo muito elaborado, eles pensam a frase em português e falam, tá, eu quero falar exatamente a mesma coisa em inglês ou espanhol. Em vez de tentar falar inglês de um modo que eles já estão acostumados, eles tentam traduzir. E aí é que acaba tendo algum problema, porque o aluno pensa que, meu Deus, fica complicado, eu não sei falar daquele jeito, aí ele fica nervoso, fala, eu não consigo. Não, é só simplificar. Hoje mesmo aconteceu isso. O aluno fez uma frase muito assim, dá para falar isso desse jeito, mas também dá para botar desse outro jeito mais simples. Aí ele falou, nossa, Exatamente, exato. A Michelle também perguntou aqui no Facebook se para evoluir no idioma, existe uma carga horária específica que a gente precisa ter fora da sala de aula. Porque a gente sabe que, normalmente, as pessoas... Tem muita gente... Os cursos são variados, a gente pode estudar 1, 2, 3 horas por semana numa escola. Mas fora da sala de aula, quanto tempo vocês acham que uma pessoa precisa estudar para conseguir alcançar, falar bem o novo idioma? Desculpa. Eu acho que não é tanto de tempo. Lógico que tem que ter um tempo fora da aula para estudar, para você se dedicar, mas eu acho melhor, uma das formas, é você ter uma meta com legenda em espanhol e vou pegar 5 palavras novas, 5 expressões novas. Acho que é mais fácil que falar, eu vou estudar
Uma hora por dia, alguma coisa, sempre acontece algo. De novo, o cachorro morreu e tal. Sempre acontece algo e, digamos, vamos falar, o ideal seria dedicar 1 minutinho, 5 minutinhos ou 10 minutinhos diários, mas também tem que levar em conta seu ritmo de trabalho e montar seu próprio cronograma com... Você sabe o seu tempo e conhece o seu tempo, e o tempo que você vai na academia, que está no trabalho, e baseado nisso, você organiza um pouquinho, eu acho que... Dá para você se apoiar em aplicativos, tem livros que oferecem aplicativos que você pode usar no celular, que dá para você não vai abrir o livro e fazer exercício, mas dá para você estar ali numa sala de espera, esperando uma reunião, no intervalinho, vai lá, abre o aplicativo, faz umas frases, faz uns exercícios. Dá para fazer isso também, não é o ideal, pode não ser, mas é melhor do que não fazer e ter contato de novo só dali a uma semana, perde muito. Né? Eu concordo. Eu também. De aula a aula perde muito tempo. Eu penso igual vocês duas. Eu acho também que é importante o aluno definir uma meta. Então, por exemplo, eu vou ouvir uma música, vou assistir um episódio, vou entender esse filme e vou aprender X palavras novas. Mas também é importante esses 5 minutos, 10 minutos do aplicativo, para ele poder fazer alguma atividade, para ele poder aprender nesses momentos que tem uma professora da companhia de idiomas que chama de horários mortos do dia, que é aquele momento que você está esperando. E não tem muito o que fazer, você está na fila de espera, você está em algum lugar... o portão da escola. Exato, aí você pega... Mas, já pensou para falar quantas vezes você entra, vamos falar, no aplicativo do Instagram, do WhatsApp, Facebook? Porque nesses 5 minutos que você vai pesquisar o teu pescoço, stalkear e tal, você usa para entrar no aplicativo de vocabulário, tem um monte de ler alguma coisa, é muito mais produtivo. É verdade. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho também sobre, assim, a gente vê os alunos cometendo alguns erros, mas a gente também, como professor, escuta os alunos falando, olha, eu tenho essa dificuldade. Quais são as maiores dificuldades que vocês encontram? Eu, pessoalmente, o que mais escuto é o aluno falar, eu tenho dificuldade para ouvir. Eu não consigo entender muito bem quando um nativo está falando. Quais são as dificuldades que vocês costumam ouvir os alunos dizerem que eles têm e como que vocês acham que eles podem solucionar? Eu vejo muito aluno com dificuldade em falar. Até mesmo na sala de aula, vai falar uma coisa que trava, não sai. O que eu falo para eles, quando é um nível um pouco mais avançado, que consegue falar melhor, assistir uma cena de um episódio, de uma série que gosta, de um filme, e tentar contar o que aconteceu. Mesmo que seja sozinho, tá caminhando, fazendo exercício, sei lá. Ouvir uma notícia, mesmo que seja em português, tenta contar em inglês. E aí você vai começar a lembrar que você tem um vocabulário, que você consegue montar tal frase. Não tem ninguém olhando, né? Você não vai poder ter ninguém numa reunião. Você vai praticando e consegue começar a se soltar. Eu costumo dar esse tipo de dica. O que eu acho bacana, desculpa, Diana, o que eu acho bacana dessa dica é que você acaba pensando exatamente, tipo, nossa, eu consigo falar a frase inteira, mas tem essa única palavra que eu não sei, que eu deveria saber. Como que é mesmo? Aí você começa a ficar mais consciente do seu vocabulário do dia a dia, quais palavras você usa no dia a dia, o que você de fato precisa aprender. Né? Do seu nível, né? É muito bom isso. Em espanhol, acontece o problema que todo mundo conhece, né? São línguas irmãs. A maior dificuldade, eu não sei quando eu estou falando espanhol, eu não sei quando eu estou falando português, e mesmo falando espanhol, eu não sei se estou falando em português. É um erro bem, bem comum dos meus alunos. Não é uma desculpa, eles acham que é um erro, ou eles acham que é uma dificuldade. Na realidade, né? Porque E o que eu falo para eles, de novo, conforme o tempo, você vai vendo que o que você está falando é espanhol. Para isso, eu estou aqui, né? Fale. Não tenha medo de errar, não tenha medo de... Não pense muito se você está falando em português ou em espanhol, porque para isso eu estou aqui. No final de que você me conta o que você tem para me contar, aí eu vou entrar, corrigir você ou falar, bom, essa palavra aqui não existe, a gente pode fazer isso aqui, né? Esse é o maior problema. E, bom, é uma coisa que não tem muito para fazer. São línguas irmãs, mas tem que ser ciente que são diferentes. Cada uma tem a particularidade, só aprendendo, estudando, que você vai perceber um pouco isso.
Vocês sentem alguma outra dificuldade que os alunos costumam dizer que tem, além da fala? Como o listening, como você, de entender. É um problema meu também. Eu começo a ouvir, aí de repente eu me distraio e o foco vai embora, e aí, nossa, já passou tudo isso, aí eu já perdi metade do sentido, e aí eu continuo prestando atenção, aí vai embora de novo o pensamento. Então eu falo, foca, treina foco, tenta ficar concentrado no que você está ouvindo, que uma hora vai entrar. É verdade, é verdade. E o medo de errar, né? As pessoas têm medo de falar errado. Passar vergonha. Passam vergonha de falar uma coisa muito errada e acabam nem falando, né? Nem se arriscando a falar. É verdade. A Fernanda comentou, minha maior dificuldade é pensar em inglês e às vezes sei falar e travo. Qual dica que vocês têm para essa pessoa, para a Fernanda, por exemplo, que ela sabe como falar, mas ela acaba travando na hora de expor o que ela está pensando? Eu falaria para ela, acontecer com todo mundo, na língua nativa, né? Eu sei falar português, às vezes tem dias que eu acordo e esqueci tudo. Tem dias que a gente, não sei, algo acontece, meio trava, mas só respirar, ser ciente de que você sabe falar, que você tem um processo que você estudou e vai. Não precisa falar rápido, porque eu sou outro, não sei se acontece com você, Patrícia. Eu tenho vários alunos que ou que querem falar muito rápido, ou que falam tão rápido que acabam misturando as duas línguas. Então, tenta pensar um pouco mais, com calma, e você vai. Porque na medida que você vai avançando na fala, aí você fica mais seguro, mais confiante e se solta. E uma coisa que ela tem que pensar é que ela já está na frente, porque ela já fala português e está falando uma língua a mais do que um americano ou uma outra pessoa que fale inglês também. E errar, eu acho que como você já está se esforçando para falar no idioma de outra pessoa, eu acho que errar é totalmente aceitável. E é como ela falou, vai lubrificando e aí você começa a se soltar e quando você vê, você já está falando. Eu vejo muitos alunos assim com essa preocupação de falar perfeitamente. Tem que falar num ritmo de nativo, como se fosse um nativo, sem errar as palavras, sem errar a gramática, nada. Mas não, na verdade, é muito melhor você falar com calma, parar, pensa, fala num ritmo mais devagar mesmo, mas com tranquilidade, segurança, sem se preocupar muito. Eu preciso falar de uma maneira adequada. Não, adequada é você falar da maneira como você consegue se expressar. Nós somos brasileiros se comunicando em inglês, né? Nós não somos americanos ou britânicos. Então, eu acho que já estamos no lucro. Outro dia eu estava ouvindo um podcast também que tinha um brasileiro falando, eu sabia que ia ter um brasileiro falando, e eu falei, vamos ver se eu consigo identificar. O sotaque é evidente, né? Dá para perceber, mas ele falava muito lindo, muito bem. Não importa é se comunicar, né? E o sotaque é outra preocupação dos alunos, né? Não sei se acontece com vocês. Eles estão muito preocupados pelo sotaque. Quando que eu vou aprender o sotaque? E em espanhol assim, mas como a gente vai aprender? Porque o argentino assim, na realidade, o mundo inteiro que fala espanhol, todos temos sotaque diferente. E vocabulário diferente. Então, esse negócio de que você vai aprender o espanhol, não existe tão assim, né? Porque o espanhol não existe. Cada país, a Espanha, a Argentina, Uruguai, Colômbia, que é o meu país, todo mundo fala com um sotaque diferente, com um vocabulário diferente e às vezes com estrutura diferente. Então você tem que se comunicar no seu ritmo, como se o professor vai te levando e como também você vai escutando, né? Às vezes você acaba misturando, que é muito legal em espanhol, expressões da Espanha com alguns pronomes da Argentina, mais algumas expressões da Colômbia. Então acaba tendo uma riqueza cultural na sua fala, você sem saber. Globalização. Globalização, então é muito legal. Uma outra pergunta que eu tenho para vocês, professoras, eu queria saber se vocês já tiveram algum aluno que vocês viram muito potencial nesse aluno, ele tinha um grande potencial para desenvolver, mas ele tinha alguma atitude sabotadora que acabava segurando um pouquinho esse desenvolvimento. Vocês já tiveram algum aluno desse tipo? Quais eram as atitudes que vocês viam que eram sabotadoras e que esse aluno precisava corrigir? Sim, é muito triste, né? Como professor é muito triste, porque você sabe, né? Quando a pessoa tem
tem talento e tem a preguiça. Para mim é a preguiça dentro e fora da aula. Né? Então, aquela postura de já ganhou, aquela, né? assim, de se relaxar, eu sei, e eles são muito, muito inteligentes, né? Todo mundo é muito inteligente, mas eles têm capacidade de absorver as coisas muito rápido. Como eles sabem disso, também tem aquela atitude relaxada, de eu sei responder todas as perguntas, tá? E que ficam com aquela preguiça de não pesquisar mais, ou fazer lição de casa, ou fazer atividade extra. E é muito triste, porque tem tudo para se desenvolver, mas essa mesma atitude ruim. Porque às vezes aquele nível é fácil. Naquele meio ele é o melhor, mas à medida que ele vai subindo de nível, ele vai se nivelar e vai ficar com a mesma dificuldade dos outros. Então, se ele continua aquela postura de que eu sou melhor, nos níveis mais avançados ele vai acabar se perdendo. Então, continua precisando estudar, continua precisando se dedicar para não se sabotar. Sim. Eu concordo. A Fernanda comentou um pouquinho sobre o que a gente estava falando no começo do webinar, sobre o tempo de estudo. Ela comentou que ela está fazendo um curso de inglês e que a professora dela e alguns alunos comentaram que para você ser fluente somente depois de 5 ou 6 anos de curso. O que vocês acham disso? Gente, talvez como um nativo, não sei, se você pode às vezes só estudar sem praticar fala, estudar muitos anos, se você não tem oportunidade de praticar, como você estava falando, não tem data certa, né? Depende tanto quanto você se joga, quanto você tenta, não tem vergonha de errar, porque todo mundo erra. Eu não sei se tem um período fixo. Eu concordo, eu não sou muito amiga de falar em tanto tempo. Porque depende muito de pessoa a pessoa, do tempo de estudo, do tempo de exposição. Eu não sou muito amiga de falar em 5 ou 6 anos, você nunca falaria para mim, parado, 2, 3 anos você vai falar. Esse fazer uma profecia. O que a gente estava falando, uma profecia, o que a gente estava falando no começo, é um processo que não termina, não acaba nunca. Você tem um nível de fluência, mas segue que segue. Você tem vocabulário, tem mais coisas, tem expressões, tem muita, nunca acaba. É porque também tudo depende do quanto você vai se dedicar fora da aula também, porque às vezes você faz 2 horas, 1 hora por semana. Um ano normalmente tem 50 e poucas semanas, né? O que quer dizer que você vai fazer 50 horas de um novo idioma? Se você só se dedicar durante a aula, você vai fazer 50 horas por ano, é muito pouco. Então, você precisa se dedicar fora da sala de aula para você conseguir reduzir esse tempo, para você conseguir desenvolver. Então, tudo depende da dedicação da pessoa. E é muito engraçado o que vocês comentaram. Uma vez eu li um relato de uma pessoa, acho que era uma professora, eu vi na internet, ela comentou que ela estudou inglês por muito tempo e ela sempre lia muitos livros, ela aprendia muito por meio da leitura. E aí, quando ela viajou, foi para o exterior pela primeira vez, ela começou a falar e as pessoas disseram: nossa, mas o seu inglês é parece um livro, tão literário, sabe? Não é aquele inglês assim, solto da rua, sabe? Ela falou: caramba, acho que eu estudei com um livro demais. É porque o primeiro lugar que ela foi, já jogaram gíria pra cima dela, e ela, nossa, que... Não se acha, né? Não se encontra. Exato. Comigo aconteceu a mesma coisa, Michelle. Quando eu estudei português, uma coisa que você encontra no livro, e outra coisa que você vai experimentar na rua. Gíria, coisa, eu escutava coisas que às vezes não batiam com acento. Aí eu entendi. Eu estudei um tempo, mas não é 5 ou 6 anos. Você não pode continuar aprendendo. Se a pessoa, a parte literária, você tem que ter a exposição com pessoas que falem também, porque a língua que aparece no livro não é a mesma que se fala, né? Exato, é importante você buscar sempre várias fontes diferentes para você aprender, né? Um livro, um áudio, um vídeo, enfim, tudo que você puder se expor no dia a dia. Sotaques diferentes. Sotaques diferentes, nossa, é verdade. E com relação aos melhores alunos, quais são as atitudes que vocês já viram que... Eu gostaria que vocês pensassem nos melhores alunos que vocês já tiveram e conta pra gente um pouquinho quais são as características e as atitudes que esses alunos tinham para eles se destacarem. Dedicação.
Acho que é perseverança e dedicação. Constância, estudo fora da sala. Eu tenho ainda um aluno que ele, toda semana que tem aula, toda semana, realmente, ele leva alguma coisa que ele escutou fora. Numa série, num colega argentino, numa música. E ele não só leva a frase, a expressão, a palavra, sino que ele encontrou em relação a essa palavra. Eu achei em Lingui, no dicionário, mas ainda não consigo entender. Ou às vezes relaciona com coisas que eu expliquei, mas você falou que era assim, aqui. Então é muito legal. Ele sempre chega com aquela inquietude toda semana. E ele é um aluno que eu tenho até hoje, é magnífico. E fala muito também, o que você estava falando, da constância e do estudo fora da aula. Se você e do tipo de estudo também. Se você estuda, você faz dúvidas, né? Se você não faz uma lição, você não tem dúvida nenhuma. Exatamente. E aí você chega no fim da unidade do livro e você tem dúvida? Não. Também. E pode até enganar um pouquinho, porque se o aluno, se ele faz somente um único exercício por semana, ele vai acertar todo o exercício e vai falar, tá bom, eu já sei tudo, eu já consigo acertar 100%, mas se ele for um pouquinho ali, talvez ele comece a descobrir coisas que ele ainda precisa aprender. Eu, pessoalmente, assim, eu pensando como aluno, uma dificuldade que às vezes o professor pede para a gente fazer um exercício, a gente faz o exercício em poucos minutos, e aí eu fico pensando, bom, onde que eu vou encontrar? Eu quero fazer mais exercício, quero aprender mais, então onde que eu vou encontrar um podcast adequado para mim, um canal no YouTube? Então surge um pouquinho essa dúvida de onde encontrar material. Então deixa a dica também para quem está estudando outro idioma, para perguntar ao professor, né? Sempre perguntas, o professor sabe sempre. Sempre, sim. Sempre vai te dar uma dica. Como a gente está falando dos aplicativos, às vezes aplicativo de dicionário vem com uma parcinha de jogos, uma parcinha de exercícios para fazer. A lista de podcast também tem canal da BBC, CNN, tem um monte de coisa de documentários que podem ajudar a estudar fora. Exato. E isso funciona muito bem para aquela pessoa que tem pouco tempo, que a gente comentou agora de pouco, né? E procurar o que você gosta. Né? Porque às vezes uma coisa que o professor gosta, outra coisa que o aluno gosta. Quando chegam para perguntar, onde que encontra? Eu sempre pergunto, o que você gosta, menino? Gosta de futebol? Gosta de quê? Esse futebol, geralmente, é a resposta dos meninos. Então, eu falo, procura aqui nesses sites que eu conheço, né? Que é aqueles sites, tem vídeo de futebol, comentário de futebol, eles falam. Então é uma coisa que você tem que procurar, uma coisa que você gosta. Se você gosta de novela, vai procurar novela. Se gosta de horóscopos excelentes, vai. Astrologia, motocicleta, o que você gosta, esse tema, você vai ter afinidade, a facilidade de estudar fora da hora, das 2 horas de aula. Isso faz toda a diferença, né? Quando você estuda usando aquilo que você gosta, é outra experiência, porque você se dedica mais, você pesquisa, desperta interesse. Exatamente. Exato. Uma última pergunta que eu tenho é muito comum, às vezes, alguns alunos aparecem falando, eu preciso viajar daqui a 2, 3 meses, ou daqui a 2, 3 meses eu vou fazer uma apresentação. Enfim, tem surge uma necessidade urgente. E ele precisa aprender um novo idioma. Qual dica você tem para esse aluno que precisa se preparar em tão pouco tempo? Bom, eu tive um aluno colombiano que tinha que aprender inglês para fazer uma apresentação, porque ele ia viajar e ia ter que apresentar sobre o trabalho dele na Índia. E o que ele fez, ele montou a apresentação e a gente foi depois passando a apresentação para o inglês, ele foi praticando, entendendo, claro, sem decorar, porque senão ia ser um problema. Ele nervoso poderia esquecer uma coisa e acabava a apresentação ali. Mas ele foi fazendo passo a passo, foram aulas de imersão para ele aprender como expressar o assunto dele em inglês e conseguir passar a apresentação dele do espanhol para o inglês. Eu acho que, disso que você falou, Patrícia, eu acho que é importante destacar que eu penso que a pessoa que precisa se preparar em tão pouco tempo, ela não vai conseguir aprender a falar um idioma. Nunca. Não, ela vai aprender a se preparar para aquela situação. Então ela vai para uma apresentação, ela vai aprender isso, ela vai viajar e vai participar de uma reunião. Então
é isso que ela vai praticar. Não é aprender a falar o idioma, é aprender a se preparar para essa situação. Vai para Disney, né? Vai aprender a Sim. na alfândega, na lanchonete. Sim, é a mesma coisa. Se for viajar a trabalho, então é focar no vocabulário que você precisa, né? No tema que você precisa. Se for para um outro assunto De lazer, né? de lazer, então você se foca nisso e se expor no máximo possível. No máximo possível. 24 horas se você puder. Pega o fone de ouvido, nos podcasts, no carro, no metrô, tudo em inglês ou em espanhol, Instagram, Facebook, se puder mudar a configuração do seu computador, tudo, a maior exposição possível com a língua que você puder. É isso, porque não tem jeito. Você assim vai ficar preparado, o aluno vai ficar preparado para a situação, mas o que a gente está falando não vai ter nenhum grau de fluência, alguma coisa assim. Perfeito. A gente já está caminhando para o final, mas para a gente poder encerrar, eu gostaria que vocês deixassem uma última dica, assim, quando vocês pensam na principal dica que vocês têm para os alunos de vocês, o que vocês diriam? Qual dica que vocês querem deixar para os alunos, para as pessoas que estão assistindo a nossa transmissão? Eu acho que não tem medo de errar, não acha? Se a gente não erra, a gente não aprende. Eu acho que o erro é o maior trampolim para você mudar de patamar. Eu acho que é jogar assim para tentar de tudo. Se errar, sorry, então, perdão. E continua falando, tentando, não é? Não tem medo de errar e não desista nunca. É muito fácil arrumar uma desculpa para tudo na vida em geral. Mas às vezes no final a gente olha para trás e às vezes se arrepende de não ter aproveitado as oportunidades que tinha e o tempo que tinha antes, né? Então não desista, continue, não tenha medo de errar e nós, os professores, estamos aqui para ajudar e uma língua é tudo hoje em dia. É tudo, uma outra língua, então tem que ir. Perfeito, tá ótimo. Professoras, muito obrigado pela participação. Também agradeço muito a quem participou, Obrigada. Quem comentou. Se alguém tiver alguma dúvida, está assistindo essa transmissão e tem alguma dúvida, mesmo que seja offline, deixa o comentário que a gente vai responder depois. E se alguém quiser conhecer as modalidades, as opções de curso de idiomas que a gente oferece aqui, nós temos professores que vão até o aluno, ou a gente também pode fazer a gente também oferece aulas online, ao vivo, então por Skype você está viajando ou precisa fazer um horário alternativo, a gente se conecta também por Skype para poder dar uma aula para você. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser conhecer um pouco mais sobre a Companhia de Idiomas, é só acessar www.companhiaidiomas.com.br. Muito obrigado pela participação de todos, professoras, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, E a gente... Obrigado. Até a próxima.